A Revolução Industrial e o surgimento da tecnologia transformaram o mundo de maneiras profundas e irreversíveis, moldando a sociedade moderna e inaugurando uma era de inovação e progresso, mas também de desigualdade e exploração. Esta é uma história de invenções e revoluções, de sonhos realizados e pesadelos vividos. O crepúsculo da Idade Agrária. No final do século XVIII, a Europa estava mergulhada em uma ordem agrária que havia persistido por séculos. As sociedades eram predominantemente rurais, e a economia dependia da agricultura e do artesanato. A vida era lenta, e o trabalho, embora exaustivo, seguia os ritmos das estações. Mas sob essa superfície calma, forças poderosas estavam prestes a ser liberadas. Na Inglaterra, uma série de inovações começou a desafiar essa ordem estabelecida. A máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt em 1769, foi o catalisador que acelerou o processo de transformação. A partir de então, as máquinas começaram a substituir o trabalho manual, e as fábricas surgiram como colossos de ferro e fumaça, onde a produção em massa se tornou o novo padrão. O nascimento das fábricas e a exploração. As fábricas não eram apenas centros de produção, eram também lugares de intensa exploração. Trabalhadores, muitos deles crianças, eram submetidos a jornadas extenuantes, em condições desumanas, em troca de salários miseráveis. A Revolução Industrial, enquanto impulsionava a economia, criava uma nova classe de pobres urbanos, cujas vidas eram definidas pela miséria e pela luta diária pela sobrevivência. As cidades industriais se expandiram rapidamente, mas o crescimento veio com um custo terrível. Bairros inteiros surgiram sem planejamento, e as condições de vida eram deploráveis. Doenças, fome e violência tornaram-se companheiras constantes dos trabalhadores urbanos, enquanto a riqueza gerada pelas fábricas enchia os cofres dos capitalistas industriais. As inovações que mudaram o mundo. Apesar da brutalidade desse novo mundo industrial, as inovações continuaram a surgir. A invenção do telégrafo por Samuel Morse em 1837 revolucionou a comunicação, permitindo que mensagens fossem transmitidas em minutos, em vez de dias. Mais tarde, a lâmpada elétrica de Thomas Edison, em 1879, trouxe luz para a noite, prolongando o dia e permitindo que o trabalho e o lazer se estendessem além dos limites naturais. No final do século XIX, o motor a combustão interna, desenvolvido por Nicolaus Otto e outros, abriu caminho para a invenção dos automóveis. Carl Benz e Henry Ford, cada um à sua maneira, transformaram os carros de uma curiosidade para um meio de transporte indispensável. As estradas começaram a se espalhar, ligando cidades, encurtando distâncias e acelerando o ritmo da vida. O século da aceleração. O século XX viu uma aceleração ainda maior dessas tendências. A invenção do avião pelos irmãos Wright, em 1903, abriu os céus para a humanidade, enquanto a introdução da linha de montagem por Henry Ford em 1913 tornou a produção em massa ainda mais eficiente. O rádio, a televisão e, mais tarde, os computadores começaram a conectar o mundo de maneiras que antes eram inimagináveis. Mas essas inovações também trouxeram consigo novas formas de dominação e destruição. As duas guerras mundiais foram testemunhas do poder destrutivo da tecnologia, com máquinas de guerra cada vez mais sofisticadas, causando mortes em uma escala sem precedentes. A bomba atômica, lançada sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, marcou o ápice desse poder, lembrando a humanidade do preço terrível do progresso descontrolado.
a revolução digital e a nova era. A segunda metade do século XX viu o surgimento da revolução digital. Os primeiros computadores, como o ENIAC, eram enormes máquinas que ocupavam salas inteiras, mas logo começaram a encolher, enquanto seu poder aumentava exponencialmente. A invenção do microprocessador por Intel em 1971 foi um marco crucial, permitindo a criação de computadores pessoais que transformariam o mundo. Com a ascensão da internet, inicialmente um projeto militar chamado ARPANET, o mundo se tornou ainda mais interconectado. A World Wide Web, desenvolvida por Tim Berners-Lee em 1989, abriu as portas para a informação global, criando uma rede que transformaria todos os aspectos da vida humana, desde o trabalho até o lazer, desde a educação até a política. A partir da virada do milênio, a tecnologia continuou a avançar a uma velocidade vertiginosa. Smartphones, redes sociais, inteligência artificial e biotecnologia começaram a remodelar o mundo de maneiras profundas e, por vezes, imprevisíveis. A promessa de um futuro conectado e automatizado trouxe consigo tanto a esperança de um mundo melhor quanto o medo de um distópico controle total e perda de privacidade. Obrigado por assistir e se inscreva no canal.